Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel do Carnívoros Garden. Eu venho com mais um vídeo, para estar auxiliando o pessoal aí. E já de antemão eu já peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem para ajudar a gente a divulgar sobre esse mundo maravilhoso das plantas carnívoras, né? Então venha nos auxiliar aí. Eu vim hoje com esse vídeo atendendo ao pedido de algumas pessoas, pedindo para poder mostrar a questão do substrato, qual a composição do substrato, que substrato eu uso para poder colocar as minhas carnívoras. Então, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre isso aí, ok? Então, vamos começar. Basicamente, o substrato que é utilizado nas plantas carnívoras é simplesmente o musgo esfagno, que é o principal, componente. Seria esse daqui. Esse é o musgo esfagno, que a gente encontra em floriculturas, gardens. A gente encontra ele nessa cor mais rosada para o champanhe, ou até mesmo o verde, quando ele foi recentemente desidratado. Então, quando ele está em processo de desidratação. Então, ele acaba estando um pouquinho verdinho. Mas o principal é esse, tá? O esfagno. E aí a gente tem os complementos que a gente usa no substrato, que é o que? A gente utiliza areia de construção, pode ser da gramatura fininha, como pode ser ela mais grossinha, não tem problema de ter pedrinhas maiores assim. Essa aqui é a areia de construção. O pessoal pergunta que areia é essa, tá? O grande esquema na areia de construção é o seguinte, pessoal, que deve ser bem higienizada ela antes de ser utilizada, porque como vocês sabem, geralmente essas areias, animais defecam nela, na maioria das vezes, tá? Então assim, tem muito parasita, muita coisa nessa areia. Então se você não higienizar bem essa areia antes de utilizar o seu substrato, acaba que você pode passar algo para sua planta. Então assim, sempre que for usar essa areia, você tem que tomar esse cuidado, tá? Lavar bem ela. As pessoas também têm a segunda opção, que é usar a areia de rio, que é encontrada em lojas de aquário, aquaristas. É a areia de rio ou então filtro de piscina, tá? Eu particularmente, eu gosto mais da areia de construção do que a areia de rio. Pelo seguinte, eu acho essa daqui muito fina, a de filtro de piscina, e essa daqui, essa gramatura, muito fininha. Eu gosto da areia mais grossinha um pouquinho, tá? Mas aí vai de gosto para gosto, tá? E também essa areia aqui de rio, você pode comprar ela com uma gramatura um pouco maior. Mas assim, eu ainda prefiro a areia de construção, desde que você saiba higienizá-la. E qual seria o processo de higienização? Você ferve ela, A princípio você ferve ela para matar todos os patógenos que tem. Ferve aí, sei lá, uns 10 minutinhos, deixa ela fervendo mesmo por uns 10 minutos, para você matar todos esses patógenos. Depois que você ferveu, você vai lavar ela bem. Se não quiser lavar, não precisa. Mas é o seguinte, elas soltam a cor amarelada e aí o substrato ele fica com uma aparência feia, tá? Uma aparência meio esquisita. Então, o ideal é você ferver 10 minutinhos, depois lava essa areia para poder você ter uma coisa com aparência bonita, né? Porque além de ter uma planta bonita, você tem que ter um substrato legal para ela, tá? Então, você tem essas duas opções de areia. Outra coisa que é muito importante você ter misturado no seu substrato é a perlita ou isopor. Eu vou mostrar só o isopor, porque eu não tenho perlita aqui. Geralmente eu não uso a perlita porque aqui é muito difícil de encontrar, tá? Não encontra fácil não. Então eu uso mais o isopor. Ou ralado, ou você compra ele de bolinha. Se você quiser, pega uma placa aí de isopor e rala ela no raladorzinho mesmo. Não bata no liquidificador, porque senão vai estragar ele. Já aconteceu alguns casos de pessoas batendo no liquidificador, Mas não é legal. Rala ele mesmo, tá? E aí, assim, ele é uma ótima opção. Por quê? Porque ele vai manter o seu substrato mais fofinho, Ele não vai ser um substrato que vai ficar duro, que não vai compactar, entendeu? O problema dos substratos hoje em dia é o quê? Que eles se compactam muito fácil. O isopor já é para evitar isso, tá? Porque
ele é algo que é bem fofinho aqui, ó, se você apertar bem, ele é molinho. Então, esse substrato aqui, com a mistura do isopor ou da perlita, fica bem legal, entendeu? Então, usa ele sem medo. E o outro substrato é a turfa. Turfa, de todos os substratos, o que as plantas carnívoras vai melhor é na turfa, tá? Não tem o que discutir, tá? O substrato melhor para planta carnívora é turfa, tá? Muita gente pode falar, ah, mas não, minhas plantas morreram e tal. Isso aí é porque não souberam trabalhar com a questão da turfa, tá? Se soubessem trabalhar, com certeza suas plantas iriam melhor. Se tem um substrato que a planta carnívora curte demais, principalmente por causa do pH dela, porque a turfa ela tem um pH mais ácido, um pH entre 3,5 até 4 mais ou menos. Esse substrato ácido é ótimo para a planta carnívora, tá? O musgo, o pH dele é um pouco mais neutro. Então, assim, planta carnívora desenvolve muito bem com esse substrato. Só que tem um porém. Ao adquirir uma turfa, você tem que ter certeza de quem você está comprando, se é uma pessoa de confiança. Porque o que acontece? A turfa, aqui no Brasil, ela passa por um processo de correção de pH. O pessoal, geralmente os fornecedores, eles corrigem esse pH para um pH neutro. O problema é o componente que eles usam para corrigir isso aí. Geralmente é o cal. O cal, inicialmente, quando você planta a sua planta nesse substrato corrigido, ela não vai dar nenhum sinal de problema, de estar sentindo o substrato. Mas com o tempo, 3 meses, 4 meses, suas plantas vão começar a definhar e morrer, tá? Então, fique ligado, só compra de fornecedor por indicação ou de algum cara que já mexa com planta carnívora, tá? Caso precisem, depois eu consigo passar para vocês um fornecedor bom de turfa, mas assim, sempre muito cuidado com relação à turfa. Se você não conhece o fornecedor, se você não teve nenhuma indicação, não compre. Use o musgo, porque o musgo você não vai ter uma correção de pH nele aí. Ele vai estar no pH normal dele. Então, assim, tenha sempre esse cuidado. Eu conheço muita gente que perdeu muita planta por causa disso. Comprou a turfa sem realmente saber qual que a fonte dela, entendeu? Então, os principais, musgo e turfa. O resto é colocado, misturado junto com eles. E aí o pessoal pode falar proporção. Qual que é a proporção? Gente, isso é no olhômetro, tá? Você vai misturando e vai vendo o que vai ficar melhor. O que eu sempre digo é o seguinte, areia. Nunca passa de 20% de areia numa mistura. Por quê? Porque a areia ela tem um problema que ela em excesso ela começa a propagar cianobactéria, tá? E esse cianobactéria, que seria tipo um lodo em cima do substrato, ele atrai o genate, tá? O genate ele gosta da alga, então todo substrato que tem muito ciano provavelmente está tendo ataque aí de genate. E como eu já tinha explicado em alguns vídeos, o genate é o maior inimigo da planta carnívora, das plantas em geral, tá? Não é só a carnívora, mas a carnívora ela é mais propensa por causa do substrato dela mais úmido, mais molhado. Então, assim, eles vão lá, se alimentam das algas, dos cianos e depositam seus ovos lá. E essas larvas do genate vão começar a comer as raízes das suas plantas, tá? Vão começar a comer a raiz. Quando você for se dar conta, você já está perdendo a sua planta. Dificilmente recupera uma planta que foi atacada pelo genate, depois que o trem já está muito avançado. Então tome cuidado com isso, tá, pessoal? E tem gente que se opta também por comprar o musgo vivo. Musgo vivo é bem legal, tá? Mas assim, tem um problema. Ele não vai bem em locais muito secos, climas muito secos, tá bom? Então se atente a isso aí. Local seco demais, o musgo não vai durar muito tempo vivo. Então é sempre esse cuidado que você tem que tomar antes de utilizar o musgo vivo. O musgo vivo é mais usado para decoração, deixar bonitinho o vasinho por cima e tal. Não é tanto lá para é mais benéfico do que o desidratado, não tem nada a ver. Ele simplesmente
é mais estética, porque realmente ele é bonito, o musgo vivo, né? Então, se atente a isso, tá? Principal, então, esfagno, turfa. Como é que eu faço aqui no meu caso? No meu caso, eu uso turfa no fundo do substrato, tá? Eu uso a turfa até aqui na boca mais ou menos do vaso. E aí por cima eu faço uma camada de musgo esfagno. Por quê? Porque a turfa ela é um componente que é muito fino e quando chove ele respinga muito nas plantas, faz bagunça, você perde muita turfa com relação à chuva. Então eu coloco a turfa porque eu sei que a planta carnívora vai melhor na turfa e aí depois eu simplesmente coloco uma camada de musgo por cima, só para amortecer o impacto da chuva, tá? Então é esse o esquema que eu faço e muita gente faz também, entendeu? E eu vou falar agora qual que seriam as proporções aqui com relação à mistura de substrato. Como eu disse, eu faço tudo mais no olhômetro, tá? Então vamos aqui. O que o pessoal indica é o quê? O musgo. Você usa aí 60% de substrato musgo, tá? 60% do musgo. E aí, o que acontece? Você vai usar uns 20% de areia, tá? Então aqui você vai pegar a areia, mas faça no olhômetro para você ter noção mais ou menos. Mistura aqui. Aqui, ó, se você pegar e dar uma misturada, vai dar para você ter noção se a quantidade de areia tá boa ou não, tá? E aí você vai colocar o isopor. O isopor, você pode colocar uma quantidadezinha maior só para poder dar aquele substrato mais fofinho, tá? Mais, menos compactado, como se diz, né? Então aqui, ó. Colocar mais um pouco de isopor. É tudo no olhômetro, pessoal. Ó, o componente, o substrato básico para todas as carnívoras, tirando nepentes, é isso aqui, tá? Eu uso esse componente para todas. Então, 60% de musgo, 20% areia, tá? E o restante eu uso de isopor. Para todas, dioneias, sarracênias, droseras, pinguículas, todas, tá? Tirando as nepentes. As nepentes já é uma composição diferente. Então aqui tá pronto, ó. Aqui é você umedecer o seu substrato, né? Só você fazer o esquema de umedecer e passar para o vaso. Esse é o substrato. Na turfa, você faz da mesma forma. Se for usar turfa, é 60% de turfa, 20% areia e aí coloca isopor para turfa, tá? É o substrato básico. E lembre-se, turfa retém mais líquido. Então, se você vai usar o substrato turfa, a sua bandeja de água é no máximo um dedo e meio. Como o musgo retém menos líquido, você pode manter 2 dedos e meio de água. Então, é esse o cuidado, porque se você colocar água demais na turfa, vai faltar oxigenação nas suas plantas, tá? Então, assim, tome bastante cuidado com o excesso de água na turfa. E o musgo, então, 2 dedos a 2 dedos e meio, dependendo de onde você mora. Lembrando, vai de cidade para cidade, localização para localização. Se você está num local que é mais úmido, que chove muito e tal, então maneira na água, porque senão você vai exagerar na água, a planta vai faltar oxigenação nas raízes e você vai ocasionalmente perder ela, tá bom? Então esse aqui é um vídeo rápido, tá? Depois eu vou estar passando o esquema do substrato para as nepentes, tá? Como é que é. Isso aqui seria mais o básico para o restante das carnívoras. Então lembra, para todas elas você vai usar isso. Turfa, areia de construção, ou a areia de fio de piscina ou de rio, isopor, né? Ou então o musgo. E pode usar o musgo vivo para decoração. Muito obrigado a todos, tá? Me ajudem aí, compartilhem, curtam os vídeos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, abraço.